Bom dia, pessoal, bom dia. Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Opa. E aí, gente, como vocês estão? Estão bem? Estão tranquilos? A gente agora vai ficar num novo horário de live. Deixa eu ajeitar aqui. A gente agora vai ficar num novo horário de live, tá bom? Que eu fiz uma enquete. Aí o pessoal colocou que era melhor 9h15 da manhã, né? Eu também achei que ficou melhor esse horário. Que quando eu acordava, assim, eu acordava umas 7 horas, só que aí me dava uma preguiça, eu queria fazer umas técnicas, aí quando eu via eu dormia de novo, e quando eu via já era a hora da live. Então agora a gente vai ficar nos mesmos dias, tá? Terça e quinta-feira, só que 9h15 da manhã. Dá pra gente estar mais acordado. Bom dia a todo mundo que tá entrando. E aí, gente, como que vocês estão? Hoje o nosso assunto vai ser bem interessante, tá? A gente vai falar sobre como o ambiente influencia a gente desde bebê, né? Vocês imaginam o quanto um ambiente pode impactar a vida de um bebê? Que quando a gente olha para um adolescente, para uma criança ali dos 8 anos, 7 anos, que já tem a mente racional ali mais desenvolvida, a gente até pensa, poxa, pode influenciar muito, né? A vida de uma criança, a vida de um adolescente, de um adulto, o ambiente, mas será que o ambiente pode impactar a vida de um bebê? Então a gente vai falar sobre o quanto o ambiente vai impactando a nossa vida, o que a gente pode fazer, né? Porque muitas vezes a gente não pode mudar assim de ambiente, né? E bem interessante quando eu vi o vídeo tem um vídeo, gente, no YouTube que se chama assim, Privação e Negligência Emocional em Bebês, tá? O vídeo é bem forte, tá bom? Ele mostra o quanto o ambiente, né, impactou a vida daquele bebê. E no começo ele mostra duas crianças onde o ambiente que aquela criança tava era estável, né? Então elas têm uns blocos ali e elas começam a brincar. Elas estão mais imersivas nos blocos, né, de brincar, da curiosidade, do que no ambiente externo. As duas primeiras crianças, os dois primeiros bebês, eles estão mais entretidos ali com os bloquinhos, com os brinquedos, do que com o ambiente. Aí eles começam a mostrar as crianças que sofreram, né, uma negligência ou que sofreram ali um afastamento emocional do pai ou da mãe ou que viveram em ambientes violentos. E as crianças, elas não têm interesse nenhum em brincar, na curiosidade de brincar com aqueles blocos. Elas começam a olhar mais pro quê? Pro ambiente. Elas ficam tão apáticas ali na questão de curiosidade, na questão de buscar, né, na questão de brincar ali com aquele objeto que é vermelho, né? As crianças, os bebês principalmente, eles têm muita curiosidade. Principalmente com objetos com cores muito fortes. Eles, quero pegar, quero brincar. E aquelas crianças que passaram por um ambiente violento, ou por um ambiente que tinha muita briga, ou por um ambiente que elas eram ignoradas, o que acontecia? Elas se ligavam mais no ambiente, como uma forma de ter conexão social. Elas não se importavam se tinha um bloco ali para elas brincar, brincar ali e terem aquela curiosidade. Vocês olhavam pra ela, assim, no vídeo. Gente, muito triste, assim, muito triste o vídeo. Vocês olhavam pra ela e ela não tinha curiosidade nenhuma. É como se lá no fundo, ela olhando pro ambiente, é como se ela estivesse pedindo colo, pedindo carinho. E quando a gente olha pra isso, né, como que um bebê pode captar isso? Porque quando a gente fala de mente consciente, é a nossa mente racional, é a nossa mente pensante. Então a gente pode pensar, poxa, se fosse uma criança, né, ela tá percebendo que tá sendo ignorada, né? Uma criança de 7, 8 anos. Porque a mente racional, ela já começa a se desenvolver. Mas como que um bebê pode perceber isso? Aí a gente percebe o quanto a gente é influenciado pelo ambiente e pelas pessoas que estavam à nossa volta desde bebezinho, desde pequenininho.
A gente fala, a criança não vai perceber nada. Tá tudo sendo gravado no inconsciente. Tá tudo sendo gravado na nossa mente subconsciente. Então, às vezes, quando a gente é bebê, a gente presencia algumas cenas, seja um grito, seja uma cena violenta, a gente não raciocina com a nossa mente lógica, porque a gente ainda não tem, mas aquilo ali fica gravado. E pode sim ser um trauma. Pode ser sim uma coisa que vai impactar a vida daquela criança em todas as áreas. Pode ser sim algo, né, que a criança ouviu ali, bebezinha, desde pequena, que vai impactando a vida dela, desde adulto. Então vocês imaginam o quanto o ambiente vai influenciando a gente, já desde neném. Aí a gente começa a parar pra pensar, poxa, realmente tem alguns padrões que parece que eu não consigo mudar, porque o tempo todo tá sendo reforçado pelo ambiente. O nosso ambiente, ele é muito importante para a nossa mudança. Por quê? Vamos imaginar que a nossa família se alimenta muito mal. Né? Fast food todo dia, nossa, que delícia. Desde pequenininha a gente tá ali comendo mal. Na verdura nem pensar. A única verdura que a gente conhece é aquela que tá dentro do hambúrguer. Né? Essa é a nossa realidade. Isso foi o nosso mapa. Né? O que a gente aprendeu que era o certo. Aí a gente começa a perceber que, opa, peraí, tem como eu mudar a minha alimentação? A gente começa a abrir a nossa cabeça, né? Perceber que tem outros jeitos de se alimentar, outros jeitos de comer, né? Quando a gente percebe, assim, na questão de cultura, a gente come muito carboidrato junto, né? Quanto mais carboidrato, melhor. Arroz, feijão, batata frita, se puder botar um purê, se puder botar uma maionese, todos os tipos de batata no mesmo prato. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Fez essa mistureba toda. Só que quando a gente vai lá pra fora, tem alguns países que eles não são de comer vários carboidratos numa mesma refeição. Eles escolhem um. Né? Quando a gente vê os Estados Unidos, né, o almoço deles lá é um lanche. O nosso almoço aqui é aquele PF. Então a gente vai percebendo as mudanças, a gente vai percebendo que, opa, peraí, não tem só uma maneira. Porque quando a gente vai crescendo no ambiente, quando a gente vai crescendo numa cultura, a gente é enraizado nos costumes que tem ali. Né? A nossa família, ela já tem alguns costumes. Ela já tem ali um certo nível de conhecimento que vai passando pra gente. Ela já tem ali um certo tipo também de temor que vai passando pra gente também. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai abrindo a nossa mente pra isso. Só que muitas vezes o ambiente impactou tanta gente que na hora da gente fazer a mudança, muitas vezes a gente sente também que é errado. Poxa, eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso que minha família me ensinou. Eu vou mudar isso que há 20, 30, 90 anos eu venho ouvindo. Eu não posso, aí não dá. Né? E voltando ao exemplo da família que se alimenta mal, uma pessoa começa a mudar. Ela vai lá, pega aquela salada, né? Porque quando a gente quer mudar, a gente vai logo pra salada. Pega aquela saladinha que a gente fica, ai meu Deus do céu, só isso. Acostumado a comer um prato de quase 1 quilo, a gente com aquela saladinha ali, 2 folhinhas de alface, 2 rodelas de tomate, uma cebola, um peitinho de frango que a gente fala, gente, esse frango tá tão branco. Né? A gente começa por aí. Aí, quando a gente vai sentar à mesa pra comer junto dos familiares, o que acontece? A gente vê lá, opa, estão comendo uma pizza, opa, estão comendo um cachorro quente, opa, estão comendo um hambúrguer. Aí eles começam a falar, que isso aí é bobagem, isso aí não emagrece não, come um pouquinho. Que isso? Ou quando você começa, né, no processo e você tá realmente emagrecendo, que isso? Não faz isso não, já tá muito magro. Você começa a ser bombardeado com as informações. Você começa a ouvir um monte de coisa. E o ambiente, se você não tiver um bom trabalho emocional, você não consegue manter a postura. Porque é muito opressivo, digamos assim. É como se viesse uma onda muito grande em cima de você, todos os dias. Então, se a gente não tá bem trabalhado, a gente acaba sendo engolido pelo ambiente. A gente acaba sendo engolido pelo que o ambiente traz, pelo condicionamento que ele traz.
Tem um cara chamado Ian Pavlov, tá? Ele foi um médico que ele se especializou no processo digestivo dos cães, tá? E teve uma vez que ele percebeu que os cães salivavam quando tinha um prato de comida na frente deles. E ele foi fazer um experimento, tá? Usam muito esse exemplo. Por exemplo, na hora que o cão tava com a comida ali na frente dele, o cão começava a babar. E ele começou a tocar um sino toda vez que tinha um pratinho de comida na frente do cachorro, tá? Depois de um tempo feito isso, repetindo isso, ele percebeu que só dele tocar o sino, o cachorro já começava a babar, sem ter um prato de comida na frente dele. O que é isso? É a assimilação. É o condicionamento. Né? Então, quantas coisas do nosso ambiente a gente foi assimilando durante a nossa vida? Quantos condicionamentos a gente foi sendo colocados, né, e foi entrando ao longo da nossa vida pelo ambiente que a gente estava. Né? Colocando em termos mais práticos nessa questão de assimilação e condicionamento, né? Quando a gente está apaixonado, quando a gente está gostando de alguém, certas músicas a gente envia para a pessoa, a gente pensa, nossa, essa música combina tanto com essa pessoa. E depois que termina, né, passa anos, você ouve a música e você faz o quê? Lembra da pessoa. Por quê? Foi ali assimilado. Foi condicionado. Você, em certo momento da sua vida, você se condicionou a pensar na pessoa toda vez que você ouvia a música. Então, mesmo anos depois, você vai ouvir a música e lembra do quê? Da pessoa. Porque ficou assimilado. E quando a gente pensa nisso, a gente, opa, peraí, quanta coisa eu me condicionei a pensar, a agir, que hoje já tá automático. Mas em algum momento da minha vida, eu me condicionei a isso. Ou me condicionaram a pensar dessa forma. Porque se a gente imaginar, por exemplo, quando a gente tem aquelas famílias que todo mundo é de um time. Verdade. A pessoa realmente, se tivesse uma escolha de escolher todos os times que existem no mundo, ela escolheria outro ou ela já é condicionada desde bebezinho a ter aquele time no coração dela? Porque aí vai ficando mais fácil da gente perceber os condicionamentos que a gente tem. Né? Muitos são implantados desde bebezinho. Qual era o condicionamento das mulheres na época antiga? Nossa, você tem que ter um marido e você tem que servir ele assim, assim, assim. Então, desde pequena, eram condicionadas a pensar dessa forma. E qual que era o condicionamento do homem? Olha, você tem que sair, né? Tem que ser o homem da casa, você tem que sustentar a sua família. Desde pequeno. E muitos condicionamentos hoje que a gente vê na questão do masculino é o quê? Homem não chora, homem não pode se expressar. E quando a gente vai ver, né, até mesmo na questão da espiritualidade, a gente vê muito mais mulheres, por quê? Desde pequenos, os homens são ensinados, são condicionados a nunca se expressar, a nunca mostrar uma vulnerabilidade. Né? Não, precisa engolir o choro. Ai, homem não chora, não. Aí quando vê a taxa, né, das pessoas que acabam tirando a sua própria vida, a gente vê muito disparadamente. Né? Porque, gente, somos seres humanos, todo mundo tem emoção. Todo mundo sente. Só que às vezes a gente se condiciona a não sentir. Desde pequenininho se condicionando a não sentir, parece que a gente não sente nada. Tá? Só parece. Porque é como se tivesse uma camada tão grande e tão forte de cimento no nosso coração, no nosso cardíaco, no nosso corpo emocional, que é como se a gente não sentisse. Mas lá dentro, no âmago do nosso ser, aquela dor tá latente. E no momento que ela sai derrubando tudo. Tá? Ela sai assim, é como se viesse uma onda tão forte que ela vai levando tudo. E quando você percebe, você entra num furacão emocional que você fica, gente, eu nem sei de onde veio isso aqui. Ou você vai entrando numa amargura tão grande que você fica, gente, parece que eu não sinto. Porque quando a gente trava o nosso sentir, não é somente para coisas ruins, não é somente para o que a gente não quer, é para tudo.
Parece que você é assim, aquele boneco de madeira sem emoções. Acontece alguma coisa, por mais que você queira ficar feliz, parece que você não consegue. Parece que você não pode. Sabe assim, você tem uma vitória ou acontece algo positivo, você nem consegue se expressar. É como se você fosse desde pequenininho, não pode se expressar, não pode mostrar, não pode demonstrar. Né? Hoje, na atualidade da nossa sociedade, é assim, quem demonstrar primeiro que gosta é o perdedor. Né? Porque o certo é não mostrar, é fazer aqueles joguinhos. Né? Então, muitas pessoas estão condicionadas a nunca mostrar interesse. Né? Nunca mostrar, olha, eu quero você. Né? Nossa, que isso, Monara? Falar isso, a pessoa vai me usar, vai fazer não sei o quê. Ah, não, tem que guardar, eu nunca vou poder demonstrar. Aí a gente vai falando o quê? De conexão. Nossa, eu queria uma conexão tão profunda com alguém. Nossa, Monara, sério, eu quero olhar pra pessoa, quero sentir uma conexão tão surreal. Primeira coisa, se essa conexão aparecesse pra você, você se permitiria ir na intensidade que ela tem? Ou você ficaria, ai não, é muito intensa, ai não, eu vou ter que demonstrar, eu vou ter que me abrir, eu vou ter que mostrar alguns lados meus. Né? A gente quer se relacionar do quê? Com a armadura. Que aí eu só mostro o que eu quero mostrar. E quando a gente pede uma conexão realmente, aquela conexão que é uma coisa surreal, não tem como a gente estar de armadura. Não tem como a gente estar condicionado, eu não vou mostrar. Ai, não, vou fazer um joguinho, vou brincar aqui. Não. E isso até mesmo com a gente. Né? Porque a gente fala de conexão, às vezes parece que é sempre algo com o outro, né? Eu queria tanto me conectar com o outro, sentir algo surreal, tá aí com a gente mesmo. Né? O post de hoje, de manhã, foi assim, né? É uma questão que, imagina, você ter uma pessoa que vai ficar o resto da sua vida com você. Né? Vai ficar o resto da vida, em todos os momentos a pessoa tá ali. Né? Imagina agora nesse momento que colocaram você presa a uma pessoa, a pessoa vai estar sempre ali. Sempre. Não importa o que aconteça, ela vai estar ali do seu lado até o final da sua vida. Você tentaria ter um bom relacionamento com essa pessoa, né? Afinal, imagina, alguém que vai viver o resto da vida. É melhor a gente ter um relacionamento bom do que um relacionamento ruim, né? Porque aí a gente consegue manejar melhor. Porque quando a gente se estressa muito, quando a gente tá o tempo todo naquele condicionamento de briga, naquela questão de, eu preciso me defender, a gente não vive. A gente acaba não vivendo. Tanto que pessoas que moram em ambientes onde tem muito estresse, você olha pra pessoa, parece que ela tá sempre cansada. Parece que ela tá sempre ali naquele aspecto de, poxa, eu não dormi direito, parece que quanto mais eu durmo, mais eu tenho sono, mais eu me sinto cansada. Quanto mais eu tô em casa, mais eu me sinto sugada. Porque aquele ambiente, ele não nutre. As pessoas que estão ali não nutrem. Né? E as pessoas que vivem em um ambiente assim podem confirmar. Né? Porque é realmente pesado conviver durante muito tempo com uma pessoa que você não tem afinidade, com uma pessoa que você não consegue conversar o mínimo, com uma pessoa que tá sempre ali te criticando, com uma pessoa que nunca valoriza aquilo que você faz, com uma pessoa que por mais que você faça, dê um mundo, ela não reconhece. Não é chato, não é complicado viver com uma pessoa assim? Você não se sente mal? A autoestima não vai lá embaixo? Né? A gente começa até a duvidar da nossa capacidade. A gente começa até a duvidar assim, opa, peraí, será que eu realmente tenho alguma habilidade? Será que eu realmente sou bom aqui em alguma coisa? Porque, poxa, essa pessoa nunca reconhece aquilo que eu faço. E tem uma pessoa que realmente vai ficar com você o resto da sua vida. E talvez hoje o relacionamento com essa pessoa não seja dos melhores. Porque talvez desde pequenininho você foi ensinado ou você assimilou como era o seu ambiente, né? Como foi o que você foi ensinado desde pequeno. Que era errado ter uma conexão consigo, que era errado se tratar bem. Ou você viu pessoas que estavam sempre se maltratando. Né? Que faziam tudo pelo outro, mas nada por si. Que davam tudo.
pro outro, mas não davam nada para si. Então vocês assimilaram que, opa, peraí, então eu tenho que me comportar assim também. Porque o ambiente, ele vai ensinando a gente. Ele vai ensinando, ele vai trazendo essas assimilações. Né? E muitas vezes são inconscientes. Pra vocês terem noção, teve uma vez que meu pai me ligou e começou a tocar uma música muito bonita e eu botei pra repetir ela várias vezes. Agora, toda vez que eu vou ouvir essa música, eu lembro do meu pai. Por quê? Porque na ligação a gente tava conversando e a música foi tocando. Foi algo consciente, que eu falei, essa música aqui agora vai lembrar meu pai? Não, foi inconsciente. Agora, toda vez que eu ouço essa música, eu lembro do meu pai. Então, percebe? As assimilações não são sempre assim, eu vi aquilo, assimilei ali. Não. E o bebezinho, o que ele vai fazendo? Vai assimilando. Vai trancando, vai se condicionando. Se todo mundo tá assim, por que eu vou ser diferente? Né? Às vezes a gente vê certas famílias com o mesmo padrão. Uma fidelidade. Fidelidade é o quê? Imagina você sair com a sua família pra jantar. Eu adorei esse exemplo. Eu vi ele lá no canal do YouTube. Imagina você sair com a sua família pra jantar, mas o restaurante só tem um prato. Fala assim, olha, só tem esse prato e só você vai poder comer. Você vai comer esse prato ou você vai buscar outro restaurante para poder comer com a sua família? 99,9% das pessoas vai pegar e vai falar, não, peraí, eu prefiro comer com a minha família. Né? É um exemplo assim pra gente perceber o que é fidelidade. Porque eu vou ser diferente? Porque se todo mundo tá passando por esse padrão, eu não vou passar. Né? Se todo mundo tá sofrendo, por que eu não vou sofrer? Por que eu vou ser feliz? Se ninguém ganhar dinheiro, por que eu vou ganhar? Se ninguém nunca encontrou ali um relacionamento que realmente fizesse bem, por que eu vou encontrar? Se não encontraram. Se ninguém na minha família viveu isso, percebeu isso, sentiu isso, por que eu vou ser o primeiro? E a gente vai percebendo esses emaranhados que a gente vai se colocando. Né? Aí a gente percebe que é muito mais, infinitamente mais do que uma crença limitante que prende a gente. É condicionamento, é assimilação, é o ambiente, o quanto esse ambiente ainda reverbera dentro da gente. Quem viveu com pais extremamente críticos, o quanto depois que sai de casa começa a ser aquele próprio crítico de si. Não tem mais o pai, não tem mais a mãe, mas é a própria pessoa que começa a se criticar. Né? Não tem ninguém pra fazer isso, opa, eu faço. Porque foi o que eu aprendi. Né? O quanto a nossa mente, o quanto o nosso cérebro está buscando mais disso. Porque o nosso corpo ele vai se viciando. Né? Quando uma pessoa sai de um relacionamento onde teve muitas emoções fortes, eu não tô falando que foi bom ou se é ruim, mas teve muitas emoções fortes. E quando ela entra num relacionamento onde talvez aquelas emoções elas são mais harmoniosas, ela pode achar chato. Por quê? Eu vivi tanto tempo naquele relacionamento, era tanto embate, tanta emoção forte que meu corpo ficou viciado. Ele busca mais daquilo. Busca mais daquela emoção. Busca mais daqueles pensamentos. Às vezes, quando a gente está fazendo uma mudança na nossa vida, vem uma abstinência muito forte. Você fica, gente, aquela pessoa só me fazia mal, mas me dá uma saudade dela, te dá uma saudade por quê? Ela trazia aqueles sentimentos fortes. É uma abstinência. A gente vai ficando abstinente de coisas que a gente fica, gente, isso aqui é tão negativo, Porque a gente vai viciando, o nosso corpo vai se viciando nisso. E se a gente não ficar ligado, a gente vai entrando em situações que vai trazendo a mesma emoção. Mesmo a gente não estando dentro de um relacionamento. Aí que vai nascendo as repetições. Aí a gente fica, opa, peraí, Monara, eu mudei uma crença aqui, mas ainda não tá indo pra frente. Melhorou, mas ainda não fez a mudança geral. Aí a gente começa a perceber que é muito mais do que só uma crença, do que só um ponto de vista. Quando eu trabalhei, há muito tempo com Teta, eu falava, cara, é só crença, só tem que mudar a crença, só crença. Bora mudar as crenças. Só que hoje eu percebo que não é assim. É realmente um conjunto muito grande de fatores.
né? Vai desde os hábitos, que o ser humano é composto de hábito, não adianta a gente fugir disso, né? Todo mundo tem um hábito e é mais de um. E às vezes um hábito negativo, ele abre a porta para que mais hábitos negativos apareçam, né? Por exemplo, uma questão de assimilação. Às vezes a pessoa ela tá tão acostumada a tomar o cafezinho e fumar um cigarro depois, que se ela tira o cigarro, parece que o café perde a graça. Olha só o nível de assimilação. Sem um, o outro não funciona. Né? E dependendo da quantidade de cigarro que a pessoa fumar, e se ela só fumar, se ela tomar um café, imagina o prejuízo a longo prazo. Né? Porque tudo que é excesso faz mal. Um cafezinho ali, quando você vê já 5 xícaras de café, 10, né? Pode parecer exagero, gente, mas pelo mundo, meu Deus do céu. Tem gente que toma 6 litros de refrigerante por dia. Vocês têm noção disso? Pra nossa mente consciente é tipo assim, não deve ter ninguém que faça isso, mas quando a gente vai pesquisar, a gente fica chocado, porque pra gente pode parecer um absurdo, mas aquela pessoa ela já tá tão condicionada, já é um hábito tão arraigado, que ela nem percebe. A gente percebe porque a gente tá de fora e a quantidade que a gente toma geralmente é 1, 2 copos, né? Ou tem gente que nem bebe refrigerante. Então, pra aquela pessoa que tá de fora e não tem o hábito, é um absurdo. Né? Ou quando a gente vê a pessoa falando, eu fumo 2 maços de cigarro por dia. Pra gente também pode parecer um absurdo, porque não é hábito. Hábito é automático. É algo que você faz sem você perceber. Né? A pessoa que ela tá começando a dirigir ainda não é um hábito. Ainda tá aqui na mente consciente. Né? Então, às vezes, uma música atrapalha, ela tem que estar 100% concentrada ali. Aí, quando vira um hábito, a pessoa pega o carro, vai pra casa, vai pra não sei aonde, ela vai conversando, vai ouvindo música. Né? Muitas fazem isso, que é errado, vai mexendo no celular. Porque já se tornou inconsciente. Ou às vezes a pessoa faz o caminho pra casa ou pro trabalho, ela nem se liga pras ruas que ela se pega, porque já é automático. Então percebe que é muito mais do que crença. Também tem ambiente, também tem hábito, as mentiras que a gente vai se contando, os condicionamentos que a gente recebeu. Então a gente tem que estar muito firme todos os dias, pelo menos 1 minutinho, nessa conexão com a gente mesmo. Senão o ambiente ele vai engolindo a gente. Porque imagina uma pessoa lutando contra um ambiente que tem 3, 4 pessoas falando dia após dia a mesma coisa. Às vezes, por mais que você não queira, você vai assimilando algumas falas, você vai assimilando algumas coisas. Vai trancando em você alguns padrões. Aí quando a gente percebe, a gente está vivenciando a mesma situação. Né? A mesma situação emocional, física das pessoas daquele ambiente. Né? Então, assim, quando a gente vai ouvindo isso, a gente, uau, cara, quanta coisa muitas vezes influencia realmente na nossa vida. Né? O quanto quando a gente começa com o autoconhecimento, a gente sente que tem uma maré levando a gente embora. Né, que é muito difícil a gente continuar ou perpetuar nesse caminho. Primeiramente porque muitas vezes não tem gente para conversar sobre isso. Né, você se sente de alguma forma, gente, será que é normal? Será que é normal me sentir dessa forma ou eu sou um ET? Né, quando eu comecei, eu me senti um ET. Não que hoje seja muito diferente, né? Eu ficava, gente, que troço estranho esse negócio de se autoconhecer. Né? Tem uma frase que às vezes a ignorância é uma benção, porque se você não sabe, você não vai, de certa forma, né, bem entre aspas, sofrer por aquilo. Né? Mas eu prefiro muito mais perceber essa realidade, né, ver o que está me afetando, do que ficar na ignorância. Mas tem vezes que, gente, que saudade, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você acaba tendo mais responsabilidade, digamos assim. Né? Aquele que ainda tá na inconsciência, fica mais fácil dele errar. Né? A espiritualidade olha, tadinho, mas você, opa, peraí. Esse mesmo erro aí, cometendo 10 vezes. Né? E a gente vai aprendendo quando aparece a mesma situação e a gente percebe que o nosso comportamento tá diferente.
Né? E essa semana eu percebi isso. Essa semana eu falei assim, pra espiritualidade. Eu falei, olha, eu tô gostando dessa pessoa, mas se realmente não for pra ficar na minha vida, pode tirar. Porque eu não quero ter que ficar perdendo meu tempo. Né? Perdendo o tempo assim que a gente coloca, né? Às vezes a gente vai conhecendo a pessoa, vai não sei o que. Ai, gente. Sério, eu nem queria nessa metade do ano. Falei pra ano que vem. Apareceu, tudo bem, mas olha. Né, aquele negócio de a gente e contar a nossa cor preferida de novo, falar as séries que a gente gosta. Ai, que preguiça. Né, eu realmente fui sincera com a espiritualidade. Eu falei, olha, se for pra ser, se não for, pode tirar da minha vida, agradeço, trago o aprendizado, mas eu não escolho ficar nessa roda de hamster, de ter que repetir, ter que não sei o quê. A Monara de antigamente ia falar o que? Ai, não, mantém essa pessoa na minha vida porque eu achei legal. Eu percebo que mudou isso. Né? E é acontecendo em situações que a gente vai percebendo, opa, peraí, minha postura mudou. Né? Agora eu tô conseguindo falar o que? Antes eu falava muito sim, agora eu tô percebendo que eu tô falando não. Você vai percebendo a mudança conforme vai trazendo essas situações pra você, senão a gente não ia ver a mudança acontecer. Né? A gente não ia ver que, opa, peraí, eu tô realmente num comportamento diferente. Porque sim, gente, vou ser sincera pra vocês, quanto mais medo de perder alguma coisa a gente tem, mais fácil e mais rápido a gente perde. Tá? Porque às vezes você tá com medo de perder uma pessoa, você entra num ciúmes doentio com aquela pessoa e você vai minando aquela relação. Ou a pessoa entra no medo de perder você, que vai sufocando você. Às vezes ela não fala uma palavra, mas a energia ela já te sufoca. Você, eita, meu Deus do céu, o negócio que tava gostoso aqui agora tá meio estranho. Né? Então o que a gente pode fazer? Aproveitar ao máximo. Né? Aproveitar o momento que a gente tem, mas toda vez que entra o medo de perder, é aquele momento que energeticamente a gente já tá perdendo. Né? E é um passo pra gente perder aquilo de vez. Tá? Porque a gente vai entrando no negócio de eu preciso segurar, eu preciso segurar, eu preciso segurar. E vamos ser sinceros, né? O ser humano odeia que fale pra ele ou que mostre pra ele, você tem que fazer isso aqui. Né? Às vezes a gente vai lavar a louça, alguém fala, lava a louça. Aquela vontade de lavar passa na hora. Né? O ser humano, ele odeia quem prende ele. Né? Por mais que a gente tente se manter nesse lugar, vai sufocando. Às vezes é algo que você nem percebe. Né? A pessoa vai te sufocando, você vai sufocando a pessoa, você percebe que já não é mais gostoso ficar do lado da pessoa. Né? Você vai percebendo que nossa, essa pessoa agora me irrita. Eu gostava tanto dela, mas agora quando eu chego perto dela, não sei, me sufoca. Porque não é só palavra, não é só falar pra vocês. Né? Tudo que a gente falou aqui hoje tem uma energia por trás. E muitas coisas que a gente traz, muitas coisas que a gente ouve, não é por uma questão de palavra, mas é sim pela energia. Vocês estão recebendo essa carga. Né? Tanto que quando alguém chega pra falar comigo, né, Monara, eu quero esse atendimento, eu falo, olha, sente, porque eu posso falar um pra você, mas a sua energia, a sua sabedoria tá mostrando outra coisa pra você. Né? E quando a gente vai pra essa nossa sabedoria, muitas vezes a gente fica com medo, porque foi tanto tempo sendo invalidada, né? Foi tanto tempo outras pessoas falando, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não faz assim, não faz assado, que a gente fica com medo de pegar e ir pela gente. Né? Falar, mas eu vou por mim? Eu vou pela minha sabedoria? No sábado, eu acho que foi no sábado, eu fiz uma troca com uma ferramenta onde o cara, ele dá mentoria da ferramenta, né? E ele falou, nossa, Monara, tem tanta gente que fica perdida, fica com medo de se mostrar, fica com medo de usar a ferramenta. Naquele momento, o cara, ele já tem 2 anos de ferramenta. Eu entrei ano passado, né? Entrei finalzinho do ano passado. Se eu ficasse assim, o cara, ele já dá mentoria sobre a ferramenta. O cara já tá 2 anos na ferramenta. O cara deve ser um especialista na ferramenta. Gente, eu ia conseguir atender ele? Eu ia conseguir fazer a troca? Naquele momento eu falei, olha, todo julgamento que eu possa ter sobre ele, sobre mim, sobre minha capacidade, sobre a capacidade dele, eu destruí agora.
e fiz o atendimento. Eu e ele saímos tonto dali. A gente saiu tonto, porque naquele momento eu me permiti ouvir a minha sabedoria. E quantas vezes a gente não faz isso? Vem uma intuição, vem a nossa sabedoria, ela fala com a gente, ela conversa com a gente. Aí o outro fala uma coisa, a gente, ai, eu acho que eu vou por ele, hein? Aí a gente vai e quebra a nossa cara. Ou começa a dar errado, sendo que a nossa intuição, a nossa sabedoria mostrou como a gente deveria fazer. Ou mostrou como seria de maior contribuição a gente fazer, só que a gente não fez. Percebe? A gente vai se invalidando o tempo todo, a gente vai repetindo o ambiente. Então, nesse momento, vamos desprogramar, limpar, liberar todos os lugares que aquele ambiente onde a gente cresceu ainda ressoa, ainda reverbera dentro da gente. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza todos os lugares que a gente ainda está preso, em toda opressão, em toda a invalidação que o ambiente trouxe pra gente ao longo da nossa vida. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Todos os lugares que a gente tomou o lugar daquela pessoa que invalidava, que julgava, que maltratava, que a gente tomou esse lugar. E agora a gente está fazendo a mesma coisa que a gente odiava sentir. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Todos os lugares que a gente ainda está preso. Em toda a energia nociva que aquele ambiente trouxe ao longo da nossa vida. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Todos os lugares que agora o ambiente já não é mais nossa casa, mas sim o nosso trabalho. Que a gente se sente tão oprimido, tão julgado, tão machucado, que nem dá mais vontade de ir pra lá. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Todos os lugares que esse lugar de opressão, de invalidação, se tornou a casa do sogro ou da sogra. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Vamos desprogramar todos os lugares que esse ambiente hostil se tornou a gente. Como se a gente fosse o próprio ambiente hostil ambulante por aí. Hostilizando, julgando, invalidando a gente mesmo. Maltratando. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Uau! Bem interessante, gente, porque o ambiente, quando a gente fala, é tudo, tá? Pode ser um ambiente que a gente cresceu, pode ser um ambiente que a gente está agora, pode ser um ambiente do nosso trabalho, né? Tem pessoas que trabalham em lugares super mega opressivos, né? Que são o tempo todo invalidadas, né? Ou se não, tem aquela casa de algum parente, né? A casa do sogro ou da sogra, que quando vão ali, aquele ambiente esmaga a pessoa. Aquele ambiente tira o brilho do olho da pessoa. Né? Então é tudo, a gente percebeu o quanto esses ambientes vão impactando a gente. Né? E Monara, o que eu posso fazer para limpar tudo isso? Né? Primeiramente, você tem que ver o quanto esse ambiente impactou você, tá bom? Eu indicaria vocês a fazerem Ho'oponopono, tá? Que é uma coisa que dá uma buscada na Beth Russo, tá? Ela tem um canal no YouTube que ela mostra bastante como usar o Ho'oponopono. E muito do Ho'oponopono que estão usando hoje em dia veio com o que ela trouxe, tá bom? Do jeito que ela trouxe de fazer. Também indicaria pra vocês, né? Porque muitas vezes a gente não consegue mudar
o ambiente externo em volta da gente no momento, né? Então, assim, Monara, eu não vou conseguir me mudar agora, o que eu posso fazer? Né? É trazer pessoas que vão trazer, assim, um novo espaço para você dentro de você. Às vezes a gente ouve uma live e aquilo vai reverberando algumas horas do nosso dia, né? Então, o que eu indicaria para vocês de canais no YouTube que vocês podem aí ouvir para criar esse ambiente, né? Trazer, assim, mais um aconchego pro coração, trazer novas possibilidades. Porque quanto mais a gente ouve pessoas falando de possibilidades de criação, do que pode ser criado e desenvolvido, mais a nossa mente ela vai alargando, né? Mais a gente vai percebendo que é possível e que eu não preciso ficar nesse mesmo ambiente, que dá para mudar, né? Então eu indicaria para vocês os Meninos da Consciência, tá bom? A Beth Russo, a Kelly Moraes, tá? Que são pessoas assim que eu conheço o trabalho, que eu acompanho e que eu gosto muito do trabalho deles e que eu ouço bastante, porque para criar um ambiente tanto interno de opa, peraí, é possível, se eles estão criando, eu também consigo criar. E muitas vezes só de a gente ouvir uma live já vai criando novas possibilidades, né? O ambiente, ele tá ali, tá influenciando, tá? Só que eu tô criando um ambiente interno diferente. Então, o ambiente externo, ele vem, ele tenta me esmagar, só que como eu tô criando uma coisa diferente aqui dentro, eu consigo reagir de uma forma diferente também. Tá bom? Mas lembra que isso é um processo, tá? Porque muitas vezes a gente tenta, opa, peraí, agora eu vou reagir a esse ambiente do dia pra noite e a gente se sente derrotado, porque a gente quer pegar e ir logo de uma vez, né? Quer mudar logo de uma vez. A gente tem que perceber que algumas coisas são processos, tá? Os processos, eles são um passo, poxa, dá um passo. Um passo que você dá, você já tá um passo mais longe de onde você não quer estar. Então, assim, eu indico eles pra vocês porque eu ouço bastante, né? Porque, gente, o tempo todo a gente tá sendo bombardeado do quê? De coisas que vão limitando, que se a gente vê, vão agoniando o nosso coração. Então, se a gente ficar vendo isso o dia todo, a gente vai condicionando a nossa mente. Agora, se a gente vê um conteúdo que expande, o que a gente está fazendo? A gente está condicionando a nossa mente, a gente está ensinando a nossa mente que é possível uma coisa nova. Teve uma vez que eu ficava, gente, será que é possível colocar 5.000 pessoas numa palestra, né? Pra minha mente era impossível. Até que um dia eu vi o Tony Robbins, né, fazendo um programa que ele tem e era praticamente um estádio cheio de pessoas. Percebe? Naquele momento a minha mente fez assim, meu Deus, é possível. Né? Então, é uma forma também da gente estar se reprogramando, né? Trazendo novos condicionamentos, novas assimilações, um novo jeito de pensar, principalmente aqui dentro. Porque quando a gente vive num ambiente hostil, aqui dentro é a primeira coisa que a gente tem que fortalecer, tá? Porque é a coisa mais frágil que tem dentro da gente. E é a coisa que mais vai ser bombardeada. Então é isso, meus amigos. A gente volta na quinta-feira, tá bom? Nosso horário mudou, agora 9h15 da manhã, tá bom? Gratidão a todos, gratidão. Até quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Quando esse conteúdo veio, eu falei, uau, eu preciso falar isso, né? Porque é uma coisa que acaba reverberando muito na gente. Às vezes a gente tá tentando mudar uma crença, só que não é uma crença, é um conjunto de coisas que estão influenciando. Tá bom? Gratidão, beijão a todos. Ótima terça-feira.